Nós estamos então numa série de exposições batizada nessa série, foi batizada como O Verdadeiro Evangelho. E essa série toda será baseada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, se você ainda não leu essa carta, convido você a ler. Nós vamos ainda ter mais 3 exposições nessa carta. Se você ainda não viu as outras exposições, convido você a ver também. Elas já estão nas nossas plataformas digitais. Você pode ter acesso a cada uma das exposições. É sempre bom. Eu vejo daqui da frente, enquanto eu estou pregando, que alguns irmãos têm o cuidado de anotar a pregação, de estar vendo se o pastor está falando o que a Bíblia diz e guardar isso para estudar em casa. Isso é bom demais, mas nem todo mundo tem esse costume. Então, fica lá na internet para você poder dar pause, dar play, enfim, você poder aproveitar. Mas eu quero, você que está comigo nessa noite, também falar um pouco sobre as outras 2 exposições, para que fique na sua memória o que nós já estudamos. Na primeira exposição, nós falamos sobre o verdadeiro evangelho. Paulo está ali defendendo o seu lado apostolar, defendendo diante da igreja da Galácia por que ele era apóstolo e o que ele havia ensinado. Então o apóstolo Paulo ensina que o evangelho, em primeiro lugar, é a graça e a paz oferecida por Deus à humanidade. Isso é o evangelho. Começa a partir daí. É quando a graça de Deus é oferecida a nós e quando nós então encontramos paz nessa guerra que o homem estava batalhando contra o Senhor. Segundo, a ideia que o apóstolo Paulo trabalha é que o evangelho é a vinda de Cristo em favor dos eleitos. Ou seja, Jesus, ele obedece ao Pai, aos intentos do Pai, ele desce encarnado e ele morre numa cruz para cumprir aquilo que eu e você não dávamos conta de cumprir. Terceira ideia que o apóstolo Paulo fala sobre um verdadeiro evangelho é que o verdadeiro evangelho direciona toda a glória a Deus. Não há ninguém dentro do reino de Deus que merece honra, louvor e glória que não o Senhor. Não há igreja, não há liderança religiosa, não há templos, não há nada. Somente Deus pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Na segunda exposição, nós começamos então a falar sobre a justificação pela fé. Falar sobre a justificação pela fé é entender que então Deus, ao enviar Cristo Jesus, ele tem um propósito de salvação para a nossa vida. Lembrando então o que é a justificação. A justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas a respeito do pecador. Ou seja, Paulo fala que havia um escrito de dívida contra nós. Paulo fala que nós havíamos confrontado a Deus. Paulo fala que nós merecíamos então ter morrido na cruz e pagado pelos nossos pecados. A justificação pela fé entende que Cristo morreu no nosso lugar. Ele foi o Cordeiro Pascal. Ele foi aquele que Deus escolheu para levar sobre si todo o peso da ira de Deus. A justificação pela fé, então, primeiro, ela tem origem em Deus. Não pense que fomos nós que inventamos a justificação pela fé. Não é uma teologia, não é simplesmente um passo da filosofia, não é como nós entendemos. Não, Deus pensou dessa maneira. Se você quiser voltar lá no Éden e descobrir que lá no dia da queda Deus já projetou a justificação, é só você lembrar das palavras de Deus a Adão e Eva. Deus iria levantar um descendente de Eva que iria pisar na cabeça da serpente. Deus lá já estava lembrando o homem, que não seria o homem que se justificaria. E algo que fica implícito no texto lá do Éden é que, se você vai lembrar, a primeira coisa que Adão e Eva descobriram quando eles pecaram foi que eles estavam nus. Mas quando o texto de Gênesis acaba com a expulsão no jardim, agora eles estavam vestidos. O Senhor havia matado um animal para lhe dar roupas de couro, de pele de animal, né? E desde lá nós começamos então a aprender que quando nós falamos de justificação, nós estamos falando sempre do sangue inocente, pagando pelo sangue que é pecador. A segunda ideia que Paulo trabalha é que a justificação ela é de graça. Você não pode comprar, não tem preço, não tem como. Tem uma marca de cartão que faz essa propaganda, né? Isso você pode comprar, isso não tem preço. A graça é uma coisa, não tem como você comprar. Não tem como você chegar diante de Deus e mensurar a graça e dizer: Deus, eu te dou isso, eu te dou o meu filho, eu te dou minha família, eu te dou o meu trabalho, eu te dou o meu dinheiro. Nada compra a graça de Deus. É de graça, é um dom, é um presente.
Segundo, ela ocorre através de Cristo Jesus. Não existe nenhum outro nome pelo qual o homem mereça ser salvo do que o nome de Cristo Jesus. Hoje à tarde, com os meus filhos, eu assisti um filme brasileiro chamado Alto da Compadecida. Convido você a assistir e ler quanto obra literária. Mas é interessante que naquele filme, Maria tem muito mais poder do que Jesus. Maria é muito mais influente do que Jesus. Maria persuadiu Jesus a respeito de como Jesus deveria agir. A palavra do Senhor não ensina assim. A palavra do Senhor ensina que é somente através de Jesus Cristo que nós podemos entrar na presença de Deus. Hoje eu vou continuar a falar com você sobre justificação pela fé. Mais propriamente dito, eu vou falar sobre as aplicações dela na nossa vida diária. Porque nós achamos que falar sobre doutrinas, falar sobre justificação da fé é só para teólogos. Não. Você está extremamente enganado com isso, meu irmão. Se você não compreende a justificação pela fé, você não está vivendo uma vida cristã sadia. E isso influencia diretamente na maneira que você ora, na maneira que você lê a palavra de Deus. Então hoje eu vou falar sobre as aplicações práticas da justificação pela fé. E convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Ó Gálatas insensatos! Eu não vou representar aqui a voz do apóstolo Paulo, mas enquanto eu estiver lendo, imagina Paulo bravo, tá? Porque Paulo aqui está bravo escrevendo isso. Ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi na fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual vocês receberam as palavras. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos o Espírito da promessa mediante a fé. Duas coisas para você entender esse texto que nós lemos. Primeira, nós precisamos quebrar uma dicotomia, uma polarização que há quando nós falamos de salvação. Muitas pessoas confundem santificação com um processo de justificação. Quando você começa a ler as Escrituras, você entende que a salvação, ela não é um ato de Deus. A salvação, ela é um processo de Deus na vida do homem. A teologia chama isso de ordem da salvação, ou ordus salutis. E dentro dessa ordem da salvação existem processos que o homem passa, como a sua conversão, como a sua glorificação, como o seu reavivamento, o seu avivamento. A salvação, então, a justificação, ela é um passo dessa ordus salutis, ou seja, ela é um passo dessa ordem da salvação. É quando Deus, lá no trono dele, olha para a sua vida e declara você santo. É quando Deus olha lá do seu santo trono, olha para você e diz, você é justo. Isso é um processo. Tá? A santificação não. A santificação
é uma outra parte da ordem da salvação, aonde eu e você somos parceiros de Deus, aonde eu e você caminhamos juntos com Deus, porque depois de nós sermos revividos em Cristo Jesus, depois de nós passarmos pela nossa justificação, depois de nós termos o nosso coração convertido ao Senhor, nós agora passamos a andar na presença dEle. E quando nós passamos a andar na presença dEle, nós temos a escolha. Eu posso pecar e eu posso não pecar. Eu posso agir e ter atitudes santas, e eu posso não agir e não ter atitudes santas. Nesse processo, Deus não interfere na sua vida. Nesse processo, Deus direciona a sua vida. Nesse processo, Deus te diz, faz isso, porque isso é bom para você. Não faz aquilo, porque isso não é bom para você. Infelizmente, muitas pessoas, por não entenderem esses processos, confundem que essas atitudes que eu tenho com relação ao pecado, de pecar ou não pecar, elas vão me trazer salvação. Ou seja, que as minhas boas obras, as boas escolhas que eu estou fazendo, elas vão me colocar na presença de Deus. O que a palavra de Deus nos fala é o contrário. Que eu só posso praticar essas boas obras, que eu só posso ter essas boas escolhas, se eu já estiver em Cristo Jesus. Porque se eu não estiver em Cristo Jesus, as minhas escolhas são sempre pecaminosas. As minhas escolhas vão sempre na vertente do pecado. Segunda ideia que eu queria que você guardasse para uma boa interpretação desse texto é que o apóstolo Paulo aqui ele está rebatendo os judaizantes. E muitas pessoas não sabem o quão influente foi essa geração. Como eu falei na primeira exposição, há 2 domingos atrás, nós temos várias teologias na nossa geração. E muitos de vocês, até mesmo eu, nós não sabemos o mal que isso causa à igreja. Nós não sabemos ainda o impacto que isso causa à igreja. E quando nós olhamos para os judaizantes, nós pensamos, é só um grupinho de pessoas que se reunia no final do culto lá do apóstolo Paulo, ou no final do culto do apóstolo Pedro, ou que marcava um momento para discutir, mas eles não tinham influência. Se você ler o capítulo 2 de Gálatas, você vai descobrir que não. Os judaizantes, eles corromperam o evangelho no começo dele. Se você voltar no capítulo 2, no verso 11 em diante, você vai perceber uma briga que o apóstolo Paulo está tendo com qualquer chinelo da igreja. Não. Uma briga que o apóstolo Paulo está tendo com Pedro. Paulo repreende Pedro, porque Pedro agia de uma maneira com os gentios e agia de outra maneira com os cristãos. E olha que interessante, não era só o racional, ou seja, não era só os apóstolos que foram atingidos, porque o apóstolo Paulo fala que até mesmo Barnabé havia se deixado persuadir por causa desses judaizantes. Foi algo que entrou no meio da igreja. Foi algo que impregnou o seio da igreja. Foi algo que corrompeu o evangelho. Não só o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, mas o evangelho de Cristo Jesus. Por isso que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele começa a bater e bater de maneira dura contra esses caras. Por isso que eu falei para você, quando você estivesse lendo o texto das suas escrituras, você imaginar um apóstolo Paulo bravo. Eu não sei como é que você é quando você fica bravo, mas a gente se altera, né? É difícil você falar algo duro da mesma maneira que você fala eu te amo. Ou o inverso, né? Você fala eu te amo da mesma maneira que você está falando bravo. Paulo aqui estava bravo. Ele começa com essa exclamação. Ó Gálatas insensatos. E aí eu quero falar o primeiro ponto com vocês. Os Gálatas, eles foram insensatos. E nós? E aí eu já quero dizer para você que observa, eu já estou quebrando a primeira regra da hermenêutica que fala que você não tem que fazer uma pergunta no seu ponto de sermão. Mas a gente começa a ficar mais velho no pastoreio, a gente começa a andar na caminhada da igreja, e aí a gente começa a ver que aquelas regras a gente pode quebrar de vez em quando. E é interessante porque eu quero quebrar essa regra com você. Porque o apóstolo Paulo, nessa primeira parte do texto que nós vamos estudar, ele faz 6 perguntas. 6 perguntas para a igreja da Galácia, sobre essa insensatez que eles estavam cometendo. A insensatez, só para você poder guardar isso no seu coração, é a maneira educada que foi traduzida, é a maneira prudente que foi traduzida, porque nós poderíamos traduzir aqui como tolos, ou então, sendo mais duro, como burros. Paulo está dizendo assim, vocês estão sem cultura nenhuma, vocês estão fora da razão.
Como vocês tomaram essa atitude? Paulo, ele fala na sua primeira pergunta: quem seduziu vocês? Quem persuadiu vocês? A ideia de sedução, a ideia de estar fora aqui do contexto, a ideia que o texto nos traz, é a ideia de alguém que estava em transe. É a ideia de alguém que estava de uma maneira fora da sua razão. O apóstolo Paulo, ele já começa falando com aqueles Gálatas, perguntando a respeito do pastoreio que eles tinham para o coração da vida deles. Quem fala a respeito de uma pessoa? Paulo está lembrando aqueles homens e mulheres que por algum momento eles deixaram o Evangelho. E quando eles deixam o Evangelho de Cristo Jesus, eles também saem debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Eles param de seguir as normativas de Cristo Jesus. Como na semana retrasada nós falamos, qualquer coisa que você acrescentar, qualquer coisa que você retirar do Evangelho, não é mais Evangelho. O apóstolo Paulo vira para os Gálatas e pergunta: quem colocou vocês nesse transe? Será que vocês não podem acordar? Eu não sei você, eu tenho muito receio com aquela ideia de ser hipnotizado. Você já viu alguém ser hipnotizado? Sim? Vocês que estão aqui comigo podem falar, o pessoal de casa não. Não? Só na TV, né? Você não fica com receio também? Eu sempre acho que não é verdade aquilo, apesar da televisão falar que é. Mas aqui Paulo está falando: vocês se deixaram ser hipnotizados. Vocês entraram num encantamento. Vocês estão dentro de um transe. Vocês são loucos. Vocês abriram mão de um evangelho de Cristo Jesus para acreditar em pessoas falhas. Segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz ainda no capítulo 1, no verso 1. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Paulo, depois de falar desse transe, fala: vocês esqueceram da pregação. Vocês esqueceram daquilo que foi pregado para vocês. O que eu preguei, Paulo, foi Cristo crucificado. Foi um Cristo que foi morto, um Cristo que pagou pelo pecado de vocês. Como vocês esqueceram disso? Como vocês agora querem trocar isso, corromper isso? Vocês querem diminuir a glória daquilo que Cristo fez. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, porque nós não entendemos. Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso, porque a justificação pela fé, ela não tem lógica para nós. Então, à medida que nós vamos caminhando no Evangelho, nós vamos tentando enquadrar o Evangelho na nossa lógica, enquadrar o Evangelho naquilo que eu penso. E daí eu penso assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa para agradar o coração de Deus. Eu preciso mudar isso na perspectiva de Deus. Deus não pensou muito certo essa ideia de ser justificado pela fé. Tem que ter alguma razão pelas obras. Não tem. Porque não está em você. Está em Cristo. E todas as vezes que eu mudo a pregação, todas as vezes que eu mudo aquilo que é proclamado no Evangelho, deixou de ser Evangelho. A gente faz igual quando nós pecamos. Quando nós pecamos. É interessante que os coaches modernos, eles têm resposta para todas as coisas. Tem palestra para tudo que é coisa. Tem ideia para todo tipo de pensamento. Eles não entenderam ainda que o sofrimento na vida do homem faz parte. Você pode passar pela sua vida inteira sem sofrer nenhum momento. Porém, se você sofre, faz parte. Alguma coisa Deus está tratando na sua vida. Nem sempre você vai ser o vitorioso. Nem sempre você vai ser o ganhador. Às vezes você vai ser o perdedor. Porque para outros ganharem, alguém precisa perder. O que mais entristece o meu coração é porque às vezes eu converso com pessoas que são burro velho de igreja. Já conversei com gente que é filho de pastor, escutando o Leonardo Brunet. É Leonardo Brunet que fala, né? Tiago Brunet. Ah, você está escutando também, né? O pastor sabe como pegar as ovelhas, viu? Como você vai escutar um cara desse? Passou sua vida inteira dentro da igreja, ouvindo o Evangelho, ouvindo sobre a graça de Deus. Agora você vai ouvir um cara que fala que Deus está precisando de você. Não tem como.
É isso que o apóstolo Paulo está virando para os Gálatas, dizendo: como vocês esqueceram daquilo que eu preguei? Como vocês distanciaram o coração de vocês daquilo que foi exposto? Terceira pergunta, verso 2. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Paulo aqui está lembrando eles que eles esqueceram da conversão. Eu quero lembrar você, todo grupo que insurge dentro das religiões santas do Senhor, eles já existiam. É só você estudar a história da igreja. Foi assim com os liberais. Foi assim também com os judaizantes. O povo judeu já existia há mais de séculos. Por que que o povo judeu não se preocupou em evangelizar os gentios? Mas quando a igreja de Cristo começa a evangelizar os gentios, eles então querem se mover. E Paulo aqui está lembrando eles, dizendo: não foi pela lei que vocês modificaram a vida de vocês. Não foi a lei que mudou a maneira de vocês pensar, mas foi o Espírito, foi a graça, foi a fé. Paulo está lembrando aqueles homens e mulheres que a conversão genuína, aquela que muda os nossos paradigmas, aquela que muda a nossa maneira de pensar, não provém da lei, provém do Espírito Santo. Por isso que quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a sua fé pessoal, sobre a maneira que Deus falou o seu coração, sobre como Deus mudou a sua vida, como Deus mudou a sua essência. Eu dou glória a Deus pelo IPPEL Kids, glória a Deus. Mas eu oro por essas crianças, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos seus filhos, porque eles vão passar por algo muito difícil na sua vida. Qual foi o momento da sua conversão? É fácil quando você vive uma vida fora da igreja, em algum momento Deus muda o paradigma na sua vida e você está na igreja. Para crianças criadas dentro da igreja, é difícil. Falar sobre conversão. Quando foi que Deus passou a ser o Senhor da vida delas? Porque elas são ensinadas desde o berçário a acreditar nesse Deus. Por isso que nós falamos sobre isso. Existe um momento que na nossa vida dá um estalo. Por isso que quando eu contei para você o meu testemunho de conversão, eu falei, vivi na igreja desde os meus 10 anos de idade, porém aos 18 anos de idade foi que Deus trouxe esse estalo. Foi quando a lei deixou de ser lei, e agora passei a conhecer a graça de Deus. Paulo fala para esses homens e mulheres que eles esqueceram o propósito da conversão. Na sua casa, para você não tomar muito tempo comigo, leia o capítulo 3, o verso 19, o verso 23 e o verso 24. O apóstolo Paulo vai falar sobre a lei, lembrando que a lei ela era simplesmente um tutor que estava encaminhando o povo até Cristo Jesus. Quarta pergunta. Paulo fala assim: será que vocês estão tão insensatos, que estão tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Paulo aqui está questionando o primeiro amor desses homens. E é interessante porque a gente faz isso na nossa vida prática. A primeira vez que você ouve alguém dizer para você que você não precisa fazer nada para alcançar a salvação em Cristo Jesus, é libertador. É libertador. Vai contra a maré nos nossos dias. Porém, para a igreja da Galácia também foi. Mas a igreja da Galácia, em um momento, e se você lembrar daquilo que eu falei para você algumas semanas atrás, foi apenas 1 ano que havia passado, desde a pregação do apóstolo Paulo até o momento dessa carta. Paulo está falando: como é que vocês começaram pelo Espírito? Como é que vocês se sentiram livres no Espírito? E agora vocês querem ser aperfeiçoados pela lei? Não tem como. Ou você é salvo pela graça, ou você crê que você vai viver pela graça de Deus, ou você vai morrer com as suas obras. É esses os dois caminhos. Não tem como você juntar os dois. A igreja da Galácia tentou. Quinta pergunta. E isso é só o ponto 1, viu, para você que está anotando aí, viu? Paulo fala assim: será que foi inútil vocês sofrerem tantas as coisas? Eles esqueceram
daquilo que eles abriram mão. Talvez a sua história não é assim, mas eu conheço gente que foi expulsa de casa quando aceitou Cristo Jesus. Talvez a sua história não seja assim, mas eu conheço história de jovens e adolescentes que ao aceitarem Cristo Jesus, o Pai vira e fala assim: eu prefiro ver você morto do que ver você crente. Talvez a sua história não seja assim. Mas no começo da fé cristã, nós passamos pelas lutas e lutas e lutas e lutas que são aprazíveis a todos. Plausíveis, desculpa, a todos. Porque nós estamos tratando do nosso pecado, lidando com o nosso pecado. É óbvio que eu e você não contamos como nós lutamos com o pecado, porque isso não dá ibope e não dá testemunho. O que dá ibope e testemunho na igreja é você ganhar carro, ganhar casa, isso dá ibope. Mas você sabe que é difícil o começo da caminhada cristã. Quando é apresentado um monstro na frente do espelho, onde você via só beleza. E o apóstolo Paulo então vira para esses homens: foi tudo em vão. Vocês abriram mão disso e foi em vão. Vocês sofreram tanto, e esse povo aqui sofreu perseguições seríssimas, foram presos por causa de Cristo, foram perseguidos e mortos por causa de Cristo. Paulo fala para aquela igreja: foi tudo em vão, foi inútil, porque agora vocês querem virar judeu, porque agora vocês querem sacrificar no templo, porque agora vocês querem se circuncidar, porque agora vocês querem cumprir ritos que não são de vocês. Foi tudo em vão. Por fim, a sexta pergunta. Paulo pergunta no verso 5, dizendo assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação na fé? Paulo agora fala que essa igreja esqueceu da prática de vida cristã. Nós também nos esquecemos nos nossos dias. Pelotas, eu não sei se tem eu não convivo com essas pessoas. Mas em Goiás eu convivi muito com pessoas assim. Venha para o culto dessa noite que nós vamos te ensinar a falar em línguas. Venha para o culto dessa noite porque Deus vai operar milagres. A pergunta é só uma: e se Deus não quiser? Como você vai ensinar? Como você vai fazer com que o Espírito Santo entre na cabeça da pessoa? Não tem como. Porque vem de Deus, não da lei. Todo pastor presbiteriano, o presbítero Kleber está passando por essa fase agora. Precisa ir para um seminário. Você vai estudar teologia, você vai estudar filosofia, você vai aprender todas as regras de pregação, você vai aprender a lidar com pessoas, você vai aprender a aconselhar pessoas. Mas Espírito Santo não vem no seminário, vem da sua vida com Deus. Não tem como o seminário te ensinar: abre a sua cabeça, agora o Espírito Santo está dentro de você. Não tem como. A autoridade ao falar, a autoridade não vem de seminário, vem da sua vida com Deus. Por isso que a gente fica tanto tempo batendo nessa tecla com você. Você precisa orar, você precisa ler as Escrituras. Paulo está dizendo para aqueles homens: não é a lei que derramou o Espírito sobre vocês, igreja da Galácia. Não foi a lei que operou os milagres entre vocês na Galácia. Foi o Espírito Santo de Deus. Por que a gente quer fazer diferente? Por isso que eu comecei o ponto dessa mensagem com uma pergunta. Eu sei que a igreja da Galácia foi insensata. Eu já sei, está registrado na história. Paulo nos mostrou isso. Mas e nós? Até quando a gente vai ser insensato? Até quando a gente vai continuar nesse evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus? Tentando barganhar com Deus, tentando receber migalhas de algo que a gente pode receber em abundância. Até quando? Aqueles que são justificados pela fé têm paz com Deus. Em outras palavras, eles têm a possibilidade de viver um relacionamento verdadeiro e sem arestas. Não tem ponto pequeno na graça.
Na justificação pelas obras tem vários asteriscos, vários pontos menores. Na justificação pela fé não tem. Você vive Deus por completo. Segunda ideia que eu queria trabalhar com você rapidamente nessa noite: a descendência de Abraão provém da fé. Os Gálatas aqui provavelmente, ou os judaizantes, provavelmente fizeram algo com Abraão que muitas vezes nós fazemos. Você não sabe de quem que eu sou filho? Você não sabe de quem que eu sou sobrinho? Você não sabe quem é o meu chefe? Deveria então me respeitar melhor, que é o que nós chamamos de carteiraço. Os judeus fizeram isso com Jesus. Lembra? Nós somos filhos de Abraão. Jesus responde: até das pedras Deus poderia suscitar filhos para Abraão. Os judaizantes fizeram a mesma coisa, falando a respeito de Abraão, como se por eles serem judeus, já bastaria para eles estarem na presença de Deus. O apóstolo Paulo vem e diz que não existe carteiraço na justificação pela fé. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus não tem relacionamento por terceiros. Não precisa ninguém mediar o seu relacionamento com Deus, a não ser Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar, e a primeira coisa que eu queria que você lembrasse disso, é que Deus, quando Ele chama Abraão, ele era um gentil. Não havia Israel. Nós esquecemos disso, porque nós colocamos ele como pai da fé. Nós colocamos ele como mentor de Israel. Mas volta lá a Gênesis. Volta lá quando Deus fala com Abrão e não com Abraão. Volta lá quando Deus fala com Sarai e não com Sara. Deus estava falando com um povo que ainda era gentil. Por isso que o apóstolo Paulo, no verso 9 em diante, quando nós lemos, do verso 6 até o verso 9, onde nós lemos, ele fala isso, dizendo: por isso que em Abraão Deus estava chamando todas as nações da terra. Por isso que em Abraão Deus estava levantando todos os gentios da terra. Não precisa no seu RG você ter nascido em Israel para Deus falar com você. Eu não tenho nada contra, se você quiser fazer, você faz. Mas tem gente que sonha em ir para Israel. Quer fazer caravana com Hernandes Dias Lopes para ir para Israel. Com o reverendo Arival. Você quer ir, meu irmão? Você vai, bênção de Deus para a sua vida. Pastor, eu quero ser batizado lá no Jordão, deve ser algo místico, deve ser algo... Não é, meu irmão, é água suja. Vou batizar você aqui nesse córrego que tem aqui do lado, que é mais limpo talvez do que o Jordão é hoje em dia. Não tem nada de especial lá. O que tinha de especial é o que nós temos hoje. Deus. Deus escolheu Israel. Da mesma maneira que Deus escolheu você. Nós achamos ainda que um RG ou o local do nosso nascimento faz toda a diferença e não faz. Deus escolhe gente até de Alegrete para salvar. Deus escolhe gente até de Panambi para salvar. Deus escolhe gente até de Pelotas para salvar. Não é o nosso RG. A verdadeira descendência de Abraão, ela não é orgânica, mas ela é espiritual. O que Deus gera em nós não tem a ver com sangue azul, nem com carteiraço, mas tem a ver com nós temos a mesma fé que Abraão teve. E aí entra a segunda ideia que eu quero falar com você nesse ponto. Porque ele sai da terra dele, da parentela dele, ouvindo o Senhor, que não era o seu Deus ainda. Já parou para pensar nisso? Você está na sua casa, no seu escritório. Daqui a pouco você ouve uma voz. Primeira coisa que você pensa: eu estou louco. Olha para trás, vê se não tem alguém. E aí a voz diz: sai daí onde você está. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Tá, para ir para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Tem muita gente que Deus chama, sabe para onde tem que ir e já não quer ir. Deus chegou para Abraão e falou: eu vou mostrar para você a terra. Porque não era o local. Duas coisas ali estavam implícitas. Primeiro, a obediência. Segundo, o descansar na voz de Deus. Muitas pessoas não ouvem mais a voz de Deus. Muitas pessoas querem diminuir aquilo que Deus faz nos nossos dias, dizendo: não, Deus não fala mais nos nossos dias.
Muitas pessoas compreendem conceitos teológicos errados. Deus não vai mais revelar mais nada sobre salvação. Deus não vai revelar mais nada do que está nas Escrituras, porque tudo o que é necessário para a nossa salvação já está nas Escrituras. Mas Deus não está mudo. Deus não está calado. Ele continua a falar com seus filhos. Ele continua a falar com o povo que Ele comprou na cruz para ser o seu povo. Vamos ver o que a Bíblia fala. Salmo 95, do verso 6 ao verso 9, fala assim: venha, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Olha o que o Salmo fala: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Não é a mesma geração que viu Deus fazer as coisas lá no Egito. É outra geração. Em outra geração Deus está falando: se hoje eu falar no coração de vocês, não endureçam o coração de vocês. Aí você pode pensar: pastor, é Abraão, é Davi. Nós vivemos na era da graça. O que importa para nós é o Novo Testamento. Então eu quero convidar você, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, do verso 7 ao verso 9. Olha o que o autor de Hebreus fala: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Jesus já tinha sido elevado aos céus. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas nós calculamos que já fazia cerca de 60 anos que Jesus havia morrido e sido levado aos céus, quando o autor de Hebreus escreve essa carta. E assim como foi com Abraão, assim como foi na geração do Antigo Testamento, assim como foi na geração da igreja, o autor está dizendo: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Deus continua a falar com seus filhos, meu irmão. Deus continua a falar comigo e com você. Por isso que quando eu vou em algum ofício fúnebre, eu sempre falo assim: olha, as minhas palavras não podem te consolar, mas o Espírito Santo de Deus pode. É ouvir. Por isso que eu falei, não tem a ver com o evangelho nem com salvação. O próprio apóstolo Paulo fala que se viesse um anjo falando qualquer coisa contra o evangelho, é anátema. Mas Deus não está calado. Deus continua a chamar Abraão, Davi, Paulo, Silas, Barnabés. Deus continua a chamar Pedro, Tiago, João. Deus continua a chamar pessoas à salvação na nossa geração. E por isso que quando eu olho para a teologia da salvação, eu penso que a teologia da salvação tem a ver com um tampão que é arrancado dos nossos ouvidos. Por causa do pecado. Nós vivemos em pecado, nós andamos em pecado, nós somos gerados em pecado. A humanidade é pecadora, a geração é má. Mas quando esse tampão é arrancado do nosso ouvido, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós conseguimos descobrir que existe algo a mais. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de assistir um vídeo que mostra uma adolescente ouvindo pela primeira vez. Ela começa a chorar. Ela se quebranta. É isso que acontece com a nossa alma quando pela primeira vez é arrancado esse tampão e nós ouvimos Deus falar ao nosso coração. Porque nós olhamos para a lei e a lei vive dizendo que você é pecador, que você é pecador, que você vai falhar, que tudo que você faz é errado. E isso é verdade. Mas esse tampão cai e Jesus diz para você: mas eu já paguei essa dívida. Fica tranquilo. Começo de casamento é sempre difícil. Começo da vida adulta é sempre complicado. Você já passou por perrengue, eu também passo. Passei no começo e hoje passo outros. Tudo é um aprendizado.
Mas é tão bom quando você está em algum lugar e alguém chega para você e fala assim: pode ficar tranquilo que eu vou pagar hoje para você. Você é meu convidado aqui. Eu lembro que na época de seminário nós fomos adotados e na minha vida não teve pior momento financeiro do que esse período de seminário. E essa família nos adotou como filhos. Às vezes estávamos passando por situações bem delicadas, tínhamos dinheiro só para comer, não tinha como pagar aluguel, não tinha como pagar luz, água da casa. Deus provinha através dessa família. E aquilo trazia paz ao coração. É a mesma coisa que acontece com a nossa alma. Cada dia, faz um teste comigo. Inspira assim, ó. E agora solta. Faz, você pode fazer. Eu não vou mandar você abraçar o seu irmão do lado, essas coisas, porque eu sei que é pentecostal, mas inspirar pode ser legal para você fazer. Enquanto nós inspirávamos e soltávamos o ar, nós pecamos. Quantas vezes você já fez isso hoje? Trilhões de vezes. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Quadrilhões de vezes. Qual é o tamanho da sua dívida diante de Deus? Gigante. Não tem como você pagar. Quando esse tampão é arrancado, Jesus chega para você e fala: eu paguei. Eu paguei aquilo que você não poderia pagar. Vamos seguir, meus irmãos, para acabar. Terceira ideia que eu quero falar com você nessa noite. A salvação, ela ocorre através da redenção em Cristo Jesus. Fomos chamados por Deus para sermos seus discípulos e não membros de igreja. Fomos chamados por Deus para sermos seus discípulos e não ritualistas. Fomos chamados por Jesus Cristo para seguir os mesmos passos que Ele seguiu. E os passos que Ele seguiu foram de cruz e morte. Olha o que o verso 10 a 13 fala. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não persiste em praticar as coisas que estão escritas nesse livro. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito será todo aquele que for pendurado no madeiro. Duas facetas que você pode guardar desse trecho. Primeiro, a lei, ela nos condena e gera morte. A lei nos condena e gera morte. Por que você não me dá um tiro todas as vezes que você fica bravo comigo? Que eu sei que você fica. O Nico fica bravo quando eu pego no pé do Inter. Porque ele pode ser preso. E não existe prisão para menores. Ele vai ficar preso onde? Existe uma lei. A lei, ela confronta aquilo que está de mal em nós. Quando alguém fala para você: não ultrapasse, não mate, não minta, não roube, não entre nesse local, não faça isso, não faça aquilo outro. É uma lei dizendo que você pode matar, que você pode roubar, que você pode mentir, que você pode entrar naquele local. Só que você não deve fazer, porque algo de ruim vai acontecer. O que você ensina para as crianças, para os nossos filhos, quando eles vão atravessar a rua? Antes de você atravessar a rua, olhe para os dois lados, veja se não vem carro nenhum. Depois você atravesse. Por que nós ensinamos essa lei para os nossos filhos, para as nossas crianças? Porque pode vir um carro e bater neles. Mas eu sou tentado a achar que existem X-Men entre nós. Super-heróis. Porque andando pelas ruas da cidade, o povo não faz isso. Você está dirigindo, daqui a pouco alguém se mete na sua frente. Eu fico muito bravo. Porque eu fico pensando: cara, meu carro só vai amassar. Você vai perder a vida. E daí eu começo a chegar à conclusão: é porque as pessoas não entenderam que a lei nos protege de algo que pode nos trazer mal. Paulo aqui está dizendo: olha, a lei serviu para isso, para demonstrar o quanto vocês eram pecadores diante de Deus. Ela vai sempre gerar morte. Algo que você precisa ter na sua mente nesse momento é uma ideia. Qual o apóstolo que você mais gosta? Pedro, Tiago, João, Barnabé, Judas?
Imagina esse apóstolo no céu, recebendo você com a Torá. Torá é o Antigo Testamento. E daí ele começa assim: você mentiu? Não. Judas, nunca menti. Você matou? Não, nunca matei. Você roubou? Não, nunca roubei. Você cobiçou a mulher do próximo? Não, que é isso, nunca. Você cobiçou o carro do próximo? Eu não gostava do meu Uno, né? Vou parar de falar de Fusca, senão a Carol fica brava. E um dia passou uma Ferrari do meu lado e eu pensei: cara, se eu tivesse aquela Ferrari, se eu tivesse aquele carrão para andar, como ia ser bom. Que pena, então você vai lá conversar com o diabo, porque não tem como você entrar no céu. Aquela cobiçadinha que você deu na Ferrari te levou para o inferno, porque você precisa cumprir tudo o que está na Torá. Você precisa cumprir tudo o que está na lei. Agora imagina um outro processo. E é essa a segunda ideia do que Paulo fala. A fé em Cristo, ela gera vida e perdão. Porque olha só, o primeiro verso 11 fala assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Esse texto você encontra lá em Abacuque também. O justo ele vai viver pela fé. Eu vivo pela fé naquilo que Cristo fez. Por isso que as pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas caminhavam e elas andavam, porque elas estavam enxergando a vinda do Messias. É isso que o autor de Hebreus nos ensina. Por isso que nós andamos e caminhamos na nossa fé, porque nós acreditamos que Cristo veio e agora Ele vai fazer tudo por nós. Nós vivemos pela fé, meu irmão. Para de usar essa expressão quando você está passando dificuldade, pelo amor de Deus. Como é que está a sua vida? Estou vivendo pela fé. Não, você vai viver sempre pela fé, meu irmão. Até quando você está abastado. Porque o que traz vida a você é a fé. É você estar ali na frente de Judas, ele fazendo o checklist de você, e você lembrar que Cristo já pagou. É pela fé. Fé não é um pulo no escuro. Fé é a certeza que Cristo já pagou as nossas dívidas. Ela gera vida e ela gera perdão. Porque o verso 13 fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como são as suas obras? Fala para mim. Qual foi a melhor ação que você já fez na sua vida? O que você já fez de bom? Que até você olhou: cara, eu sou muito legal. Não foi morrer por alguém. Quando alguém ofendeu você, o que você fez? Você é ofendido porque o cara mexeu com você, beliscou você, ultrapassou você. O que você fez? Eu sei o que eu faço, mas mais importante do que aquilo que eu faço é o que Jesus fez. Ele foi ofendido por mim e por você. Ele determina uma lei dizendo que somente através da morte de alguém eu vou conseguir pagar essa ofensa. Na hora que eu estou caminhando para pagar a minha ofensa, Ele para à minha frente, Ele me esbarra na frente e fala assim: fica tranquilo e sossegado, porque eu vou pagar no seu lugar. Eu só queria que você aprendesse isso. Só para você entender o peso do que é. Que para você ter um relacionamento comigo novamente, alguém precisa morrer. Eu vou morrer no seu lugar. A dívida foi paga. A lei não gera isso. A fé gera. A lei te condena. A fé te perdoa. Eu quero concluir a mensagem dessa noite lembrando você que nunca foi a lei. Sempre foi a fé. A lei guardou o povo, ela foi o seu tutor até Jesus Cristo chegar. Como o próprio apóstolo Paulo vai ensinar nessa carta aos Gálatas. Ela não servia para salvar ninguém.
ela servia para guardar o povo até a chegada de Cristo Jesus. Da mesma maneira, as regras que eu e você criamos hoje não servem para nada. Tipo de roupa que a gente usa, maneira que a gente fala, horário de culto, onde nós vamos, isso são regras que nós criamos e não servem para nada, só para a nossa gestão, não te salvam. A pergunta que eu te faço é se você tem vivido como um insensato, porque é essa a exclamação do apóstolo Paulo. Você tem vivido como um insensato, querendo provar para Deus que você não precisa da cruz, querendo provar para Deus que você não precisa da graça, querendo provar para Deus que Ele precisa de você. Os Gálatas fizeram isso e Paulo chamou eles de loucos. Eu quero só te falar que se você baseia o seu coração nas regras, nas festas e nas diretrizes que não são do Evangelho, parabéns, você está buscando ser salvo pelas suas próprias obras. E a frase que eu tenho a dizer para você antes de nós cantarmos é: ou você vai viver pela fé, ou você vai morrer pelas obras. Ou você vai viver pela fé, ou você vai morrer pelas obras. Ou você vai viver pela fé, ou você vai morrer pelas obras. 3 vezes eu te falei isso. Você não tem mais desculpa para chegar diante de Deus e dizer para Ele que você não sabia. É só a cruz, meu irmão. É só a cruz. Vamos cantar? Eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Se minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras
sutilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. nós podemos viver para a glória de Deus, descansados na graça, ou podemos viver uma vida inteira mentindo para o nosso coração. Por isso que a aplicação da mensagem dessa noite para você é: viva pela fé, não morra pelas obras. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida hoje. Nós falamos aqui na mensagem: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não existe nada que faça você barganhar com Deus. Descanse então na graça. Vamos orar. Oh Deus, como nós falamos no início desse culto, nós precisamos de um coração quebrantado. Um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. A tua graça, a tua justificação, ela vem para esmiuçar o nosso orgulho. Ela vem para destruir o melhor das nossas obras e mostrar que mesmo os melhores dos nossos melhores não conseguiriam estar na tua presença. Então, Deus, se ainda vivemos nesse tolo engano, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tire o tampão dos nossos ouvidos. Nos faça compreender e entender que é só pela cruz, é só através da cruz que nós podemos estar na Tua presença. Deus, para aqueles que já conhecem essa verdade, continua a aquecer a nossa fé, para que mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise, nós não venhamos temer, Deus, e nem duvidar, Pai, que o Senhor nos salvou. Nos faz ansiar a Tua glória, nos faz desejar a Tua vinda, Deus, em nome de Jesus. Continua a construir no nosso coração a Tua salvação. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.